Olá, tudo bem? Vamos começar aqui uma videoaula sobre Microsoft Office Excel. Bom, primeiramente, o que você será capaz de fazer com o Excel? O Excel é um programa e uma ferramenta utilizada para realizar cálculos por meio de tabelas, ou como diz aqui, efetuar utilizando as fórmulas básicas para buscar resultados rápidos, precisos e formatar células e layouts para melhor visualização. Como por exemplo, uma empresa de vendas, ela utiliza por vezes uma tabela que vai indicando a quantidade de produtos, o preço de cada um, todas essas coisas são utilizadas. Bom, inserindo fórmulas no Excel. Para que você possa inserir fórmulas no Excel, você deve selecionar a célula que será representada logo depois no programa de forma dito do Excel, e aqui você pode perceber, pressione Enter e ele vai inserir algumas fórmulas e dados lá. Bom, como por exemplo aqui, percebe-se que você tem um campo e esse campo é chamado de célula, no qual posso dar como exemplo o campo produto. Se vocês podem perceber, eu ao selecionar eu posso inserir informações dentro desse campo, e aqui vocês podem perceber que eu fiz uma formulazinha que é no total, que ele multiplica o B2 pelo C2, que seria a célula 2, que é o volume 1, e a quantidade. E ele pega dessa primeira coluna ou linha. E aí, para entender quais são essas operações, a gente tem diversas operações no Excel. Dentre elas você tem sinais de soma, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem e igualdade. E aqui, como você pode ver, por exemplo, o de soma pode ser representado aqui. Aliás, o de multiplicação pode ser representado aqui. Quando tu pega dois valores e bota esse asterisco, ele vem com o valor de multiplicação e vai gerando o total de tudo. Bom, e aqui tu também tem os sinais para as condições. Eu posso dar como, por exemplo, se você vai dizer, não, eu só vou cobrar determinado valor acima de, maior que, então você vai utilizar essas condições. Ou então igual. Como está representado aqui, a soma é representada pelo sinal de mais, o maior que pela negócio desse lado, subtração, menor que, multiplicação, maior ou igual, divisão, menor ou igual, porcentagem, diferente que, igualdade, igual. Todos podem ser utilizados no Excel, porém todos têm que vir acrescentados da igualdade ou então das aspas, ou então do parênteses. Bom, primeira fórmula que vocês devem conhecer é a soma, que é utilizada para qualquer valor das células indicadas numa coluna ou então num espaço. Como por exemplo aqui eu posso somar o 12, o 13 apenas com a fórmula da soma. Ó, para somar os valores da célula A1 com a D2, basta digitar na célula que ficará a resposta, como por exemplo G1, seguinte forma. Eu pego a que está no campo A1, somo com a que está no campo D2 e assim eu chego a um valor. A soma pode ser muito bem utilizada em vários outros setores. Subtração, como já é conhecido, para se realizar uma subtração é preciso apenas digitar os endereços dos devidos valores a serem calculados. Assim como na soma, a única diferença dos dois vai ser os sinais. E como foi percebido aqui, sempre vai ter que estar acompanhado do igual. Multiplicação da mesma forma, só que agora tu vai colocar em parênteses, certo? E tu vai botar aqui multi, abrindo parênteses, e tu indica quais são os campos que tu vai querer realizar esses cálculos, certo? Como diz aqui, ó, para efetuar uma multiplicação basta utilizar o mesmo procedimento acima, apenas substituindo o sinal de subtração por um de multiplicação, que é o que que já foi revisado e foi visto, que é o asterisco. Divisão, assim como em vários meios da internet, a gente utiliza uma barra, da mesma maneira que as outras as operações. Para dividir, basta somente usar o sinal de divisão, que é uma barra. Você seleciona os dois campos, como já foi falado, e bota a barra no meio, lembrando sempre do igual. Porcentagem. Existem duas maneiras de se obter. Tem a primeira, que é o que? Tu pega o primeiro campo e multiplica pelo segundo, que vai ser uma porcentagem, inserindo diretamente o símbolo de porcentagem. Ou então, você pode simplesmente
multiplicar os dois campos e dividir por 100. Lembrando, porcentagem e 100 têm praticamente os mesmos valores, eles representam uma coisa, que é por 100. Máximo. Às vezes eu preciso saber qual é o máximo da... Eu tenho um mercado de vendas, ou então eu sou de uma escola e eu quero saber qual foi a maior nota. Então eu utilizo esse meio que é o máximo. A fórmula mostra o maior valor de um intervalo de células. Então eu vou e como está representado aqui, eu boto o igual, o máximo, e eu boto o intervalo que vai de A1 a A8. E eu quero saber de A1 a A8 qual é o maior valor. Então ele vai me informar, ou então vai me mostrar qual é o maior valor da célula. E o mínimo. Obviamente, se eu quero, imagine se eu sou um professor, um diretor, um coordenador, e eu preciso saber qual é a maior nota. Beleza, eu já sei através do máximo. E para saber, obviamente, a menor nota, eu vou atribuir o valor mínimo. Então, eu vou utilizar a mesma fórmula, simplesmente substituindo o máximo por mínimo, como está representado aqui. Eu vou colocar os intervalos de A1 a A8 e vou perguntar qual é o menor valor e como eu posso saber, certo? O Excel, e aqui como eu já foi revisado e falado, o Excel ele é utilizado em empresas e escolas para notas de alunos, pois é uma maneira mais fácil e simples de organizar e calcular, sendo manipulado de forma prática e por muitas vezes divertida. Obrigado, e essa aqui foi a minha apresentação sobre o Excel, uma ferramenta muito bem conhecida que você pode utilizar no seu dia a dia para realizar várias tarefas.